Olá, eu sou a Caena. E eu sou a Cíntia. E hoje nossa aula é sobre estratégias para construir um texto argumentativo. Vamos partir da reflexão inicial de o que é um texto argumentativo. Um texto argumentativo é um texto onde defendemos uma ideia, uma tese, uma opinião, um ponto de vista, visando fazer com que o outro entenda o seu posicionamento. Que o ouvinte ou leitor da sua tese, do seu texto argumentativo, assimile o que você está dizendo com clareza e que ele compreenda qual a sua ideia, que não seja algo vago perdido. Além dele compreender, ele precisa crer naquilo, ou ele precisa ser persuadido a acreditar e concordar com aquilo que a tese está defendendo. Para fazer essa argumentação, existem 3 componentes primordiais, que inicia pela tese, você precisa defender alguma ideia, e que se opõe a outras. Você pode escolher entre dizer essas teses contrárias ou deixar elas subentendidas, mas você tem que defender a sua de forma clara. Outra coisa que nós podemos usar são os argumentos. Os argumentos necessariamente vão responder o porquê você defende a sua tese. Você tem que buscar definições do porquê aquilo que você defende é válido, é correto, é o caminho mais certo. E as estratégias de persuasão, né? Sim, possuímos a argumentação por citação, são onde você cita teorias, ideias de textos de outros autores, e mais populares do que a sua, claro, mas isso tem que ficar claro no texto de que não é um plágio, que não é uma cópia. Você está usando citações para comprovar a sua ideia, a sua tese. Existe também a argumentação por comprovação, que são casos mais específicos, onde você argumenta com resultados comprovados pela ciência ou por outros estudos prévios. São ideias mais concretas, comprovadas e, digamos, mais respeitadas também. Elas vão ser trazidas ou por gráficos ou por dados. Você vai citar fontes diferentes de que você não imaginou isso, né? Você pode comprovar o que você está dizendo. Esse gênero textual também vai exigir que se façam escolhas lexicais pertinentes. Por exemplo, usar a norma padrão culta pode te dar prestígio para um determinado público, né? Mas também pode ser usada a linguagem formal. Sim, a linguagem formal e até mesmo a informal, a popular, ela pode ser adotada como estratégia. Com isso você consegue facilmente atingir o ouvinte, o leitor. Se você tem um público, se o seu ouvinte, a sua ideia é chegar em pessoas com um nível de estudo maior, nesse caso você precisa adotar uma linguagem mais formal, porque é direcionada para um público que vai entender e que tem acesso a esse tipo de linguagem. Se o seu texto é voltado para pessoas mais popular, com um léxico um pouco meio reduzido, você tem que adotar uma linguagem mais informal para que sua ideia seja compreendida mais facilmente. Não adianta, não é porque é uma argumentação que você pode abandonar totalmente as questões de variação linguística. Sim. Você tem que adequar seu texto, independente dele ser oral ou escrito, é importante, de qualquer forma, faz parte de argumentação. Você ganha foco, você ganha clareza, você ganha prestígio, se aproximando quanto mais for possível do seu leitor ou do seu ouvinte. E lembrando também o valor do texto argumentativo. Ele é cobrado em várias questões sociais, como Enem, concursos públicos. Ele é um texto específico para esse tipo de coisa e que